tarde. Meu nome é Patrícia Adelaide Telles. Eu sou pesquisadora de pós-doc aqui em Portugal, do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Patrimônio, da Universidade de Coimbra, e do Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora, onde eu já estou há muitos anos, graças ao financiamento da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia. E eu agradeço duplamente à comissão organizadora pelo convite, porque eu tenho certeza que o nome de Eleutério Manuel de Barros não significa grande coisa para ninguém, nem para quem estuda pintura portuguesa e brasileira do início do século XIX. Ele foi varrido da memória coletiva, a ponto de que até agora a gente não sabia exatamente nem as datas de nascimento, nem as de morte. Ou seja, o mais básico da biografia de um artista. Só que em vida, Eleutério foi extremamente importante na formação artística em Portugal. Ele foi professor de mais de 270 alunos, entre os quais Henrique José da Silva, que foi diretor da Academia Imperial no Brasil, e pelo menos 7 rapazes nascidos no Brasil, dos quais a gente não sabe grande coisa. Nós não temos registro visual do que seria uma aula de pintura em Portugal em finais do século XVIII. Então a imagem que vocês veem é de um ateliê nos Estados Unidos, pintado por outro americano em 1765. Eu escolhi porque quando se fala em aula de desenho do final do século XVIII, a gente imagina aquele anfiteatro com modelo nu e vários alunos ao redor, como na França, como na Itália. Só que não era o caso ainda em Portugal, quando o Eleutério começa a estudar. Inclusive porque ninguém queria posar nu, isso é outro problema. Para quem acompanha as descobertas em História da Arte, o Eleutério foi professor de Antônio Alves, carioca, nascido por volta de 1774, que pode ser o autor de um grande retrato de Dom João VI, pintado no Brasil em 1814, com pão de açúcar ao fundo, inspirado numa tela enorme do Domênico Pellegrini, que pode ter pertencido ao Conde da Barca. O Alves também acabou esquecido, engolido pelo mito que a pintura de cavalete começava no Brasil com a chamada Missão Francesa. Foi a descoberta desse quadro pelo professor Paulo Knaus, que levou a exposição sobre o retrato de Dom João VI no Museu Histórico Nacional em 2018. E aí está ele, vocês podem ver, como um dos herdeiros do Dom João VI. Por que esses artistas sumiram da história da arte? Provavelmente pelas mesmas razões. Primeiro, os tempos desgraçados em que eles viveram causaram uma enorme dispersão de documentos e obras de arte, que, para piorar, em Portugal como no Brasil, poucos artistas assinavam. Por outro lado, o permanente reescrever da história da arte em cada época pelos interesses dominantes, no caso da história da arte brasileira, pelos alunos dos professores franceses, que eram concorrentes de toda essa gente e queriam mostrar que só eles entendiam de arte. Mas as telas pintadas por esses derrotados da história estão aí, geralmente esquecidas em mau estado, mas elas estão aí. De vez em quando aparece uma, como esse quadro de Lisboa antes do terremoto de 1755, cujo autor não se conhece e que reapareceu há pouco tempo. No caso de Eleutério, as diferentes grafias do nome também não ajudam. A gente esquece, mas a ortografia da língua portuguesa não foi organizada, não foi estabelecida durante muito tempo. Os códigos demoraram a ser implementados. O próprio Eleutério escrevia o nome dele com ou sem H. Ele assinava de várias maneiras. Ele assinava Manuel com O, ele assinava Emanuel, ele falava Manuel com U, às vezes Emanuel com um M ou com 2, e às vezes só E de Barros, o que realmente não ajuda a vida da gente. Se não fosse a pandemia de 2020, eu acho que eu não teria trabalhado o Eleutério. Porque até agora, as informações que a gente tinha sobre a vida dele vêm de uma única fonte, a coleção de memórias escrita pelo contemporâneo dele, professor, como ele e pintor, Cirilo Volkmar Machado. É quase certo que eles se conheciam, mas a coleção foi publicada depois da morte de Cirilo, sem uma revisão final feita por ele. Por isso ela é imprecisa, justamente como as lembranças pessoais, e está cheia de pequenos erros, mesmo se geralmente ela aponta na direção que a gente tem que pesquisar. No caso do Eleutério, ele não fala quando ele nasceu, mas se especulava pelas informações que ele dá que seria por volta de 1754. Ou seja, ele teria 1 ano de idade quando aconteceu o grande terremoto de 1755 que devastou Lisboa. Até um bebê ficaria marcado. Só que os novos dados que eu descobri agora pioram ainda a situação. Porque Eleutério nasceu em 1750. Ele foi batizado em 1º de março na igreja de Nossa Senhora do Socorro, onde seus pais tinham se casado. Ele tinha 5 anos quando ele presenciou a maior catástrofe que Portugal viveu nos últimos 300 anos. Ou seja, por mais que eu seja historiador e não psicopedagoga, posso dizer com certeza que ele ficou marcado. O terremoto foi seguido por incêndios que duraram dias, e a parte baixa da cidade onde ele morava sofreu um tsunami. Eu acho que a raridade das imagens pintadas por quem viveu esse terremoto comprovam o trauma, até pela sua ausência. Existem sobretudo gravuras imaginárias abertas por gente que não estava lá. Eu recorri a uma pintura de Hubert Robert, que não tem absolutamente nada a ver, mas que expressa a dimensão dessa tragédia num olhar da época.
Imagens por gente que estava lá, por portugueses, são extremamente raras. Existe esse esvoto anônimo, mandado fazer por alguém que conseguiu escapar vivo dos escombros, e essa estranha pintura de autoria de João Gama Strubel, que passou literalmente a vida inteira pintando. Ele começou essa pintura em 1756 e retocou a tela até morrer em 1792, talvez tentando exorcizar tamanho trauma. O terremoto de 1º de novembro de 55 danificou profundamente a igreja de socorro em que a família de Eleutério frequentava. Matou seu padrinho, o poderoso inquisitor Dom Manuel Varejão e Távora, que morreu soterrado no próprio Palácio da Inquisição. E com isso, acabou com as oportunidades de um futuro melhor que a sua proteção poderia ter dado. A igreja de Nossa Senhora do Socorro acabou demolida no século XX para o prolongamento da Rua da Palma, justamente onde Eleutério nasceu, a 20 de fevereiro de 1750, e onde ele morava com os pais, Antônio Frigo ou Trigo de Barros e Tomásia Maria. Não sabemos que formação ele terá tido em criança, mas teve alguma, porque em julho de 1769, quando ele entra na aula de desenho e gravar estampas, criada no ano anterior pelo gravador Joaquim Carneiro da Silva, que vocês estão vendo aí, os alunos passavam por um teste de aptidão, para saber até que ponto eles dominavam o desenho, e depois se comprometiam, mediante fiador, a não abandonar os estudos antes de acabar, já que eles recebiam um subsídio durante a aprendizagem. Eleutério teve pelo menos 9 colegas, mas é curioso que a maioria teve que se comprometer a estudar 8 anos, enquanto Eleutério só precisou fazer 6, o que leva a crer que ele estava mais adiantado. Mas sabemos pouco sobre esse colega, o nível era bom, dá para ver. Mas só Gaspar Freire Machado, de quem vemos aí uma gravura de Dona Maria feita em 1786, a partir de um quadro de Thomas Hickey, e num grau menor Manuel da Silva Godinho, ficaram famosos os dois como gravadores. Sobre os métodos de ensino, Carneiro da Silva seguia um livro antigo, mas muito importante, o Tratado da Gravura de Abraham Boss, do qual temos aí uma gravura que mostra os 2 métodos principais, a gravura buril e a água forte. Ele chegou a assinar com o maior orgulho o livro que ele tinha e seguramente colaborou na primeira edição em português, em 1801, o que revela de alguma maneira a preocupação que ele tinha com esses métodos. Ele, por exemplo, em diferença do Boss, e a gente sabe que por ser na edição portuguesa terá sido uma influência dele, em vez de dizer para trabalhar separado buril e estampa, buril e água forte, ele manda trabalhar as 2 juntas, que era provavelmente como ele funcionava e como os alunos estavam sendo encorajados a trabalhar. O Eleutério conseguiu ser habilitado como gravador em 1773, o que é curioso, porque ele continuou a estudar até 75, e depois ele se tornou o primeiro aluno do Carneiro da Silva a receber um prêmio auferido pelo governo a cada discípulo formado. Segundo o Cirilo, ele gravou uma porção de estampas na juventude, e tem diversas que vocês podem encontrar na Biblioteca Nacional. Infelizmente eu não consegui direito de reprodução. A pequena, a primeira, mínima, tem 10 centímetros por 6, é a Fuga para o Egito, data de 1772, então quando ele ainda estava estudante. E a partir daí ele começa a colaborar muitas vezes com esse professor com o qual ele forma um vínculo. Vocês estão vendo aí, por exemplo, uma colaboração dos dois. Tem um desenho do Carneiro da Silva gravado pelo Barros, pelo Eleutério, inspirado, por sua vez, numa gravura, numa escultura de um artista chamado Manuel Dias, que não tem nada a ver com o nosso Manuel Dias de Oliveira. O Manuel Dias do que a gente está falando aqui é um escultor português. Em todo caso, ele participa em vários livros que o Carneiro da Silva grava, o Missal Romano, que foi muito importante no Brasil, a edição de 1775, que circulou por aqui, e até mapas, porque a gente esquece que a gravura tinha um lado utilitário. Os mapas dele saem em 1778, na Ásia, do João de Barros, é um livro. Só que quando eles saíram, o Eleutério já não estava em Lisboa, ele estava em Roma, porque ele fez como o Carneiro da Silva, ele foi estudar na Itália. Carneiro da Silva tinha ido em 1757, ele vai 20 anos depois, mas tem que ter partido antes de 1777 por várias razões. A primeira razão é que, segundo Cirilo, Eleutério chegou recomendado a um diplomata português chamado Almada por uma freira, e o Almada o hospedou no seu palácio. Ora, a freira era a dominicana Soror Maria Madalena, abadesa do convento de Santa Joana, irmã do Marquês de Pombal, que se chamava no século, como a gente diz, Dona Maria Madalena de Mendonça. E o ministro Almada, Dom Francisco de Almada e Mendonça, era seu primo, filho do irmão da mãe.
Ele se instalara em Roma em 1756, quer dizer, já estava instalado lá há muito tempo. Inicialmente chegou sem cargo específico, mas foi subindo na carreira diplomática e por volta de 1769 foi nomeado enviado extraordinário e ministro plenipotenciário à Santa Sé. Ele foi muito amigo do Papa Clemente XIV, de quem ele obteve inclusive a supressão da Companhia de Jesus, que já tinha sido expulsa de Portugal. E graças a isso ele acabou recebendo o título de Visconde em 1773. Ao morrer, o Papa foi substituído por Pio VI, em 1775, mas Dom Francisco se manteve como enviado de Portugal até fevereiro de 79, quando ele foi, por sua vez, substituído por Dom Henrique de Menezes, mais tarde Marquês de Lourissal. Eu trouxe um retrato desse Marquês de Lourissal, que provavelmente o Eleutério conheceu. Não foi pintado por ele, mas é importante mostrar. Ele foi pintado por Gaspare Landi em 1781. O Landi é um grande pintor italiano da época, também pouquíssimo estudado. E isso serve para mostrar que os portugueses estavam perfeitamente a par do que havia de mais moderno da pintura do seu período. Existe ainda um certo preconceito no Brasil em relação a eles, sobretudo nessa época, na época da colônia. Esse é um retrato fabuloso de um homem profundamente sofisticado. E eu acredito que existe pintura equivalente do seu sucessor, do seu antecessor, perdão, do Dom Francisco de Almada e Mendonça, provavelmente ainda não identificado, mesmo porque até quando ele não tinha mais um posto oficial, o protetor de Eleutério ficou em Roma até morrer e está enterrado lá. A segunda razão pela qual Eleutério tem que ter chegado a Roma antes de 1777 não é apenas Dom Francisco estar no poder, é que em 1777 morre o pintor com o qual ele teria estudado, o velho Ludovico Stern, o mesmo que 20 anos antes tinha sido professor do professor dele, do Carneiro da Silva. Stern era romano, filho de uma família de artistas bávaros. Sobravam 5 dos 10 filhos que ele tinha tido. A maioria eram pintores ou arquitetos. Ele era um respeitado mestre da pintura rococó, tinha sido eleito acadêmico de mérito pela Academia de São Lucas e professor de desenho na mesma academia, na Scuola del Nudo, desde 1758. Você vê que em Portugal já tinha o estudo, na Itália já tinha o estudo do nu, ao contrário de Portugal. Só que o Stern, por mais que fosse rococó, não rejeitava as correntes estéticas da época, sobretudo não o neoclassicismo, que era, por exemplo, abraçado por um grande amigo dele, colega, chamado Domenico Corvi. E eu trouxe uma Madonna do Corvi, porque o Corvi ingressou com o Stern na Academia de São Lucas, é outro pintor pouquíssimo estudado, desses grandes pintores italianos, romanos dessa época, que o Eleutério seguramente viu. E depois dele, muitos outros artistas portugueses em Roma. E ele é desses artistas que faz a ponte entre a arte italiana e a pintura portuguesa da época. Não adianta olhar para a pintura portuguesa do século XVIII através dos franceses, tem que olhar através dos italianos, eram eles que marcavam as influências. Mas o próprio Stern estava ligado aos franceses, por exemplo, é um caso de um pintor culto e cosmopolita. A família dele se alia à família Vernet, que são pintores franceses de cariz pré-romântico que vão dominar o século XIX. Uma parente próxima do Stern, tem controvérsias se é irmã ou a neta, casa com o paisagista Claude-Joseph Vernet em 1745, vai com ele para a França em 50 e lá nasce o seu filho Carl Vernet e depois o seu neto, o Horace Vernet, que todo mundo que estuda pintura francesa de meados do século XIX tem obrigação de conhecer. Mas é um laço, mais um laço que aproxima o velho Stern, é o que havia de mais moderno na época. O Eleutério permaneceu cerca de 5 anos em Roma. Não sabemos com quem ele estudou ou se ele estudou com alguém depois da morte do Stern, nem como ele sobreviveu na cidade após a demissão do seu protetor. Cabe lembrar que em 1777, em Portugal, quando a Dona Maria I é aclamada, deu-se a chamada viradeira, e o Marquês de Pombal caiu em desgraça, foi exilado, com quase todos os seus protegidos e parentes, todo mundo caiu com ele. Talvez por ser religiosa, Sora Maria Madalena tenha conseguido manter o apoio a algum protetor, a algum protegido. Não sabemos. Só sabemos que Eleutério voltou a Lisboa por volta de 1782, encarregado de uma missão de confiança. Trazer da Itália um grande painel de Pompeu Batoni, que tinha sido encomendado há pouco tempo, representando a consagração do mundo ao Santíssimo Coração de Jesus, que ia ser instalado na Capela Mor da Basílica da Estrela, que ainda não estava inaugurada. O Eleutério estava certamente em Lisboa a 2 de março de 1783, quando ele se casa no oratório de Baltazar Pinto de Miranda.
O dono da capela era um importante negociante minhoto, com vínculos ao Brasil. Fidalgo de pouca data, ele era bibliófilo e colecionador de manuscritos. E a gente acredita que tenha sido seu novo protetor, porque ele não só cedeu o espaço da capela para o casamento, quanto ele serviu de testemunha junto com um parente da noiva, que se chamava Dona Ana Maria do Carmo e devia ser relativamente bem nascida porque merece o título de dona. A 24 de abril de 1787, Eleutério finalmente recebeu carta de mestre e foi considerado professor régio. Passou a receber um ordenado e ter o privilégio de ter o aluguel da sua casa paga pelo governo. Quando morreu Joaquim Manuel da Rocha e vagou a regência da aula de desenho, o Joaquim Carneiro da Silva, que tinha direito a esse posto porque era substituto do Rocha, alegou que estava muito ocupado e muito velho e pediu que se abrisse um concurso público. E o Eleutério ganhou esse concurso. Foi novamente uma ajuda do Carneiro da Silva. O fato é que esse novo professor, o Eleutério, ingressou depois na finalmente criada Academia do Nu, conhecida como Academia do Castelo. E em 1790, ele estava trabalhando para a Basílica da Estrela, que tinha acabado de ser sagrada no ano anterior. Quer dizer, ele não só trouxe o painel do Battoni, quando ele trabalhou para a igreja. Ele pintou um Elias deitando a capa a Eliseu e provavelmente 2 outros quadros. Uma Santana que ensina a Virgem a ler e a Ceia do Emaús, que originalmente tinha sido encomendada a Battoni, mas não foi realizada por causa da morte do pintor. Mas a vida não deu tregas e a fama não durou. Nós sabemos que ele desenhou os retratos de Dona Maria I, pelo menos a desenho, um dos quais foi gravado. Ele continuou a colaborar com outros artistas, sobretudo alunos do Carneiro da Silva, feito Gregório Francisco Queiroz, que era um gravador, trabalhou com Siqueira. Em 1798, ele era professor régio de desenho com uma aula ao Loreto. E em 1812, ele tinha sobrevivido às invasões francesas, a todas as privações, as incertezas, as penúrias que aconteceram nesse período e está no Almanaque de Lisboa como professor de figura da aula régia de desenho e arquitetura civil, morando no número 45 da então chamada Rua da Procissão. E foi aí que o destino realmente não perdoa de novo. No final daquele ano de 1812, ou talvez no início de 1813, ele sofreu o que na época se disse que era um ataque de apoplexia e perdeu subitamente o uso da palavra e de todo o lado esquerdo do corpo, o que o impediu de trabalhar. Foi um golpe horrível, uma desgraça cada vez mais difícil de aguentar à medida que se esvaíam as esperanças de cura. Em 1816, 3 anos depois de inválido, ele já estava praticamente esquecido. Só se falava de um quadro dele, que era o Elias da Basílica da Estrela, e de 2 retratos, do desembargador Antônio Ribeiro dos Santos, diretor da Biblioteca Nacional de Lisboa, e da sua sobrinha, que ambos pertenciam a esse diretor. É possível que seja essa tela. Hoje, essa tela está na Biblioteca Nacional de Lisboa e se acredita pintada por volta de 1796. Nós não sabemos, nós não temos parâmetro de comparação. É importante começar a ver a documentação e trabalhar essa gente pouco conhecida, porque a gente começa a estabelecer parâmetros, estabelecer limites, estabelecer ideias a partir das quais a gente possa pesquisar mais, porque senão a gente fica sempre falando dos mesmos e existe um mundo de pintura aí a descobrir. O fato é que a gente não tem parâmetro de pintura do Eleutério, não tem ideia de pincelada, não tem ideia da iconografia desse senhor. A maioria dos pintores, dos historiadores encerra a vida de Eleutério com a sua carreira, mas ele sobreviveu. Em 1823, ele ainda recebia salário, o que foi contestado pelo governo. Ele já não trabalhava há 10 anos e continuava entrevado. E morreu a 7 de julho de 1824, no mesmo endereço da Rua da Procissão, onde morava com a mulher. Ele tinha 74 anos. Sua obra está dispersa, para não dizer perdida. Numa época que não tinha aposentadoria, o governo português foi generoso e manteve o salário, manteve o aluguel da casa, mas isso era muito raro. Ele era um artista muito importante. Importante para Portugal, importante para o Brasil, onde os seus livros circularam, suas gravuras circularam, importante como professor. Ele formou gente como Arcângelo Fuschini, José de Almeida Furtado, Antônio Lopes da Silva, que criou em 1812 a primeira aula régia de desenho do Brasil em Salvador. Desvendar a vida e talvez um dia os métodos de ensino de Eleutério ajuda a inserir mais uma peça no imenso puzzle que é a pintura de Portugal e do Brasil no final do século XVIII e no início do século XIX. Muito obrigada.